E se a estupidez não fosse um erro de lógica, mas um colapso de coragem? E se o que chamamos de burrice fosse, na verdade, um sintoma de medo emocional? Você já se pegou calado, mesmo quando tudo dentro gritava que aquilo estava errado? Há um silêncio que adormece, um silêncio que se veste de bom senso, mas que por dentro carrega rendição. Você já sentiu esse silêncio escorrer pela garganta como um veneno calmo? Aquele momento em que você sabe o que pensa, mas engole, porque pensa que não vale a pena, porque pensa que vai ser excluído, porque pensa que ninguém vai ouvir. A estupidez, como Dietrich Bonhoeffer tentou nos alertar, não é um ermo de raciocínio, é a desistência da lucidez para não ser queimado por ela. Carl Jung diria que é uma forma de dissociação. O homem, cansado de pensar por si, se entrega ao coletivo e desaparece. Nietzsche chamou isso de moral de rebanho, aquela obediência dócil que parece virtude, mas que nasce da covardia de não sustentar uma ideia própria. Porque ter opinião fere, questionar incomoda, e no mundo moderno, ser lúcido virou quase um crime social. Você percebe isso? A anestesia da normalidade? Você está vivendo ou apenas repetindo? A mente adormecida não é burra, ela está cansada. Ela só quer ser aceita, ela só quer parar de nadar contra tudo. Mas nesse cansaço, algo morre, algo essencial. Porque quando você abandona sua consciência para caber no molde, você não cabe mais dentro de si. A sombra, dizia Jung, é tudo aquilo que você rejeita em você. E muitas vezes ela fala com a sua raiva, com a sua vergonha, com a sua vontade de gritar no meio da sala e dizer: isso está errado, isso é absurdo, isso não é vida. Mas você cala, você sorri, você se adapta, porque é mais fácil, porque dói menos. Só que é um preço. A estupidez coletiva não é ignorância. É a rendição inconsciente à conveniência. É o medo disfarçado de gentileza. É a covardia vestida de neutralidade. É o conforto social como o veneno invisível. E talvez, só talvez, você esteja exausto. Não porque pensa demais, mas porque sente que está traindo algo dentro de você cada vez que finge não ver. Seja honesto. Quantas vezes você disse, tá tudo bem, quando nada estava? Neste vídeo, a gente não vai falar de números ou fatos. A gente vai falar de alma, de consciência, de coragem emocional. Vamos mergulhar no que Bonhoeffer chamou de o inimigo mais perigoso da humanidade. Não o mal, mas a estupidez. Aquela que não ouve, que não pensa, que apenas repete. Mas antes disso, eu preciso te perguntar com verdade. Você prefere ser amado ou ser livre? E essa pergunta não vai embora tão cedo. Você já sentiu como se pensar demais fosse um problema? Como se sua lucidez precisasse ser editada para caber nas conversas? Como se sua verdade tivesse que ser moldada para não incomodar? Vivemos num tempo em que a autenticidade virou ameaça, onde ser lúcido não é virtude, é risco. Risco de ser chamado de radical, de ser isolado, de ser acusado de causar desconforto. Mas o que ninguém te disse é que esse medo não é seu, ele foi plantado. Desde cedo nos ensinaram a agradar, a caber, a sorrir mesmo sem vontade. Elogiaram quando você calou, recompensaram quando você seguiu a regra sem questionar. Você não foi treinado para ser livre, foi moldado para ser previsível. E quando sua mente começou a pensar diferente, veio a punição sutil, a exclusão. O sistema premia quem repete, quem confirma, quem se adapta. A lucidez é um ato subversivo e por isso tantos homens silenciam.
Você já viu isso? Um amigo brilhante que se apagou. Um irmão que tinha ideias fortes, mas hoje repete frases prontas. Um homem que, para não parecer revoltado demais, virou uma sombra do que era. Eles não esqueceram como pensar, apenas perceberam que pensar cobra caro. Porque vivemos numa cultura onde a inteligência só é bem-vinda se for estéril, se não incomodar, se não ferir o script da normalidade. E aí nasce o teatro, homens lúcidos que fingem burrice para manter a aceitação, que sorriem em reuniões absurdas, que fingem concordar com ideias rasas, que se calam diante do óbvio, por medo de parecerem arrogantes, agressivos, diferentes. Mas a verdade é essa, a estupidez não é falta de conhecimento, é recuo. É um recuo psicológico diante do conflito, é a desistência de ser inteiro para não ficar sozinho. Você sente isso, eu sei que sente. A cada vez que você quer falar, mas engole. A cada vez que você percebe o absurdo, mas disfarça. A cada vez que você sabe, mas finge não saber. É aí que a anestesia entra, silenciosa, invisível, mortal. Ela te faz duvidar da própria visão. Ela te convence de que questionar é perigoso. Ela te sussurra, melhor calar, melhor sorrir, melhor parecer normal. E aos poucos, sem perceber, você vira aquilo que detestava, um repetidor passivo, uma voz que só ecoa o que os outros querem ouvir. Mas lá dentro ainda pulsa a inquietação, a lucidez, aquela parte de você que ainda não foi domada. E é para ela que esse vídeo fala, não para a persona que você criou, mas para o homem que existe por trás do silêncio. O mundo te ensinou que o bom senso é sagrado, mas ninguém te explicou de quem era esse senso. Quem decidiu o que é bom? Quem escreveu o manual da prudência? Quem lucra quando você engole sua opinião para parecer equilibrado? O bom senso muitas vezes é só medo disfarçado de maturidade. É o nome bonito que deram para o instinto de autopreservação social. É a jaula invisível onde homens conscientes se mantêm quietos para não causar turbulência. Você já percebeu isso? Como o bom senso quase sempre significa não questione, não exponha, não pense alto, fique na média, não crie problema, não saia da linha. Mas toda lucidez verdadeira rompe essa linha. Toda consciência real assusta, porque ela não cabe na coreografia do cidadão obediente. Esse arquétipo é uma armadilha. O homem que paga seus impostos, cumpre suas obrigações, engole o que o chefe diz, aceita o que o pastor impõe, tolera o que o parceiro exige, tudo em nome da boa convivência. Mas, por dentro, ele apodrece. Ele começa a desaparecer, não nas redes sociais, mas na alma. Bonhoeffer sabia disso. Por isso ele escreveu que a estupidez era mais perigosa que a maldade, porque o mal ainda pode ser confrontado. A estupidez apenas replica. E o bom senso é o teatro onde essa estupidez ensaia, onde ela se apresenta com roupa limpa, com fala educada, com postura civilizada, mas por dentro é vazio. Lembre do experimento de Milgram. Pessoas comuns obedecendo ordens absurdas, aplicando choques em outros seres humanos porque alguém de jaleco mandou, porque era o certo, porque era o papel delas, porque estavam protegidas pela linguagem do dever. Isso é o bom senso em ação. É a estupidez mascarada de responsabilidade. E quando entra o politicamente correto, a coisa piora, porque o medo de parecer ofensivo se torna maior que o desejo de ser verdadeiro. A linguagem vira uma prisão, e o silêncio uma política de sobrevivência. O sujeito não pode mais errar, não pode mais perguntar, não pode mais discordar, ou será linchado moralmente, cancelado, ridicularizado, deletado. Você sente isso, não sente? A sensação de andar sobre cacos, de que qualquer fala mal interpretada pode te custar tudo. Então você se cala, você se ajusta, você evita. Mas a que preço? A moral do bom senso te exige silêncio, e esse silêncio, aos poucos, te desfigura, até que você não sabe mais se o que pensa é seu ou só o que esperam que você pense. Você já sentiu que estava certo, mas cedeu porque todos ao redor diziam o contrário?
Já silenciou diante do óbvio porque o grupo parecia seguro na própria ilusão? É assim que começa. Não com uma mentira imposta, mas com uma verdade que você abandona para não parecer estranho. O experimento de Asch já mostrava isso. Pessoas olhando para linhas claramente diferentes, mas dizendo que eram iguais, só porque todos à volta também diziam, e quem discordava duvidava da própria visão. A dúvida não nasceu da lógica, nasceu da solidão. O pensamento crítico morre quando a aprovação vale mais que a clareza, quando o conforto da aceitação pesa mais que a dor da consciência. Porque a aprovação vicia, ela libera dopamina, ela embriaga, ela recompensa o falso com palmas. Ela transforma a mentira confortável em senso comum. E você, que sempre teve lucidez, começa a se moldar, não por burrice, mas por exaustão. Você já sentiu isso, o medo de parecer radical demais, de parecer o cara amargo, o negativo, o difícil. Então você edita sua fala, modera a opinião, abandona a verdade. Mas é aí que o colapso começa. Não é um grito, é um processo, lento, invisível, uma erosão da consciência. A estupidez coletiva se alimenta do medo emocional, do medo de estar sozinho numa sala onde todos aplaudem o absurdo, do medo de parecer arrogante, do medo de ser o único acordado em um teatro de sonâmbulos. E nesse ambiente, o nível de consciência não é determinado pelo QI, é moldado pelo clima emocional. Se o medo domina, a verdade recua. O grupo não pensa, ele reage. E quem tenta pensar vira ameaça. Você sente isso todos os dias, no trabalho quando engole a incoerência, na família quando finge que concorda, na internet quando se censura antes de escrever. É o vírus social da estupidez te moldando. Mas a verdade nunca some, ela apenas se recolhe e espera o momento certo para voltar. Talvez seja agora. Existe uma gentileza que cura e existe outra que adoece. Você já ofereceu um sorriso quando tudo dentro gritava não? Já foi gentil quando sua alma queria distância? Já disse tudo bem quando o que sentia era desprezo, raiva ou cansaço? A bondade, quando nasce da alma, tem força, mas quando nasce do medo, é submissão. Jung falava sobre isso, sobre a persona boazinha que usamos para sermos aceitos, uma máscara social, um teatro emocional. A gentileza como escudo, a doçura como estratégia de sobrevivência. Só que, por trás disso, mora a sombra, o ressentimento, a frustração, a raiva nunca dita. Aquilo que você não ousa mostrar, mas que pulsa cada vez que você engole mais uma. Quantas vezes você calou para manter a paz? Quantas vezes você se fez de forte, de tranquilo, de compreensivo, quando o que queria era ir embora? Esse silêncio, essa gentileza, essa paciência, elas foram mesmo escolha? Ou foram imposições emocionais para não parecer rude, ingrato, difícil? Há uma frase que corta. A gentileza, sem crítica, vira cumplicidade com absurdo. Pense bem, quantas ideias idiotas, quantas situações tóxicas, quantos abusos disfarçados você tolerou só para manter o clima leve? Isso não é bondade. É medo, é covardia disfarçada de maturidade. É o pacto silencioso com tudo que te agride, só para não incomodar. Mas e se eu te dissesse que dizer não também pode ser amor? Um não limpo, frio, firme, não como ataque, mas como preservação. O não que salva, que protege sua alma, que interrompe o ciclo da complacência emocional.
Você tem esse poder, mas ele foi sufocado, porque desde cedo te ensinaram que ser bom era aceitar tudo, que ser amado era não causar atrito. Mas a verdade é outra. A verdadeira bondade nasce do respeito próprio, e respeitar a si mesmo, às vezes, exige frieza, exige distância, exige silêncio, exige ruptura. Você não precisa ser cruel, mas precisa ser inteiro. E às vezes, isso começa com um não sem explicação, um não sem culpa, um não que marca o fim da farsa. O mundo não segue quem pensa, segue quem afirma, mesmo que esteja errado, mesmo que seja vazio. Você já percebeu isso? A multidão não busca a verdade, busca segurança. E segurança, às vezes, se parece com convicção. Não importa o conteúdo, importa o tom, a postura, a certeza encenada. O paradoxo da liderança é esse. Em tempos de medo, carisma vale mais que consciência. Quem hesita, mesmo com razão, parece fraco. Quem grita, mesmo sem saber, parece forte. É assim que o idiota confiante se torna líder. Não porque tem ideias, mas porque encarna a segurança que o rebanho deseja. O sábio hesita. Ele sente o peso da verdade. Ele carrega dúvidas. Ele não se apressa em falar. E por isso parece inseguro. Mas o idiota performa. Ele não pensa. Ele repete. Ele não sente. Ele convence. E a massa o segue. O efeito Dunning-Kruger explica isso. Quanto menos alguém sabe, mais acredita que sabe. A ignorância cria uma ilusão de competência. E essa ilusão é magnética, porque a verdade é desconfortável. Ela exige nuance, ela traz conflito, ela cobra introspecção. E o povo, cansado, traumatizado, ansioso, prefere o alívio da resposta simples. Então, o idiota performático vira referência. Ele reduz o complexo ao óbvio. Transforma dilemas em slogans. Finge coragem onde só há ego inflado. É o bobo da corte de Jung. Aquele que faz rir, que diverte, que distrai, enquanto o velho sábio observa, calado, esquecido. Mas a alma sente. Mesmo que a mente negue, o coração percebe a farsa, percebe a ausência, percebe o vazio nas palavras decoradas. E aí começa a crise. Porque o homem que pensava ser guiado por líderes percebe que seguia máscaras. Você sente isso? Sente a frustração de ter acreditado em vozes que hoje te parecem rasas? Sente a raiva de ter silenciado para não confrontar o palhaço que virou referência? Sente a vergonha de ter se omitido quando o sábio, mesmo hesitante, era você. Mas ainda há tempo, porque a verdadeira liderança não grita, ela sustenta. Sustenta o silêncio, sustenta a dúvida, sustenta o peso de ser inteiro. E talvez seja esse o seu chamado. Não para seguir o idiota que brilha, mas para recuperar a força do sábio que hesita, mas vê, e sente, e espera o momento certo para falar. Desde cedo te disseram que pensar demais atrapalha, que sentir demais é fraqueza, que questionar demais é rebeldia inútil. O sistema não quer homens conscientes, quer peças, engrenagens, códigos de barras com o CPF. O colapso começa na escola, não no conteúdo, mas no formato. Sentado, calado, repetindo, decorando, aprendendo que obedecer é mais importante que compreender, que responder certo é mais valorizado que perguntar com profundidade.
E assim, pouco a pouco, o pensamento crítico é sufocado. Não por falta de capacidade, mas por excesso de condicionamento. Você se lembra daquele aluno inquieto, questionador, que incomodava os professores? Ele não era um problema. Ele era um sintoma da liberdade que ainda resistia. Mas esse aluno aprendeu a se calar, aprendeu a jogar o jogo, aprendeu que, para passar, precisava esquecer de si. E essa lógica continua na vida adulta. Trabalhos que exigem corpo, mas não presença. Tarefas que cobram produtividade, mas não criatividade. Ambientes que preferem eficiência à autenticidade. Você executa, entrega, produz, mas não vive, não pensa, não sente, apenas cumpre. E nisso o sistema lucra. Lucra com a tua distração, lucra com a tua ansiedade, lucra com a tua comparação constante com os outros. As redes sociais são um novo coliseu. Entretenimento sem pausa, informação sem reflexão, dopamina em troca de silêncio interior. Você não tem tempo de pensar. E isso é parte do plano, porque quem pensa, questiona. Quem sente, rompe. Quem desperta, ameaça. O idiota funcional é útil. Não atrasa o processo, não exige mudanças, não desafia a estrutura. Ele repete, ele consome, ele sobrevive. Mas você não nasceu para isso. E por isso, sofre. Sofre com a sensação de inutilidade emocional. Sofre com o cansaço de viver sem alma. Sofre com a raiva que não sabe de onde vem. Sofre com o tédio que não é preguiça, é fome de sentido. E essa dor é um chamado. O sistema quer que você se distraia dela, mas talvez ela seja a única coisa verdadeira que ainda pulsa. Pensar de verdade é um risco, porque quem pensa, duvida, e quem duvida, quebra o roteiro. Você já sentiu isso? Aquela inquietação ao ouvir uma ideia aceita por todos, mas que em você soa vazia? Aquela vontade de levantar a mão, não para impor, mas para perguntar: isso faz sentido mesmo? Hoje, questionar virou crime simbólico. Num mundo que premia a concordância superficial, toda dúvida é vista como ameaça. Mas é a dúvida que te liberta. É ela que abre espaço entre as paredes da repetição. É ela que resgata sua consciência das mãos da multidão. Duvidar em voz alta é perigoso, porque te separa, porque revela, porque obriga você a lidar com o eco do próprio pensamento, sem plateia. Mas também é isso que inicia a verdadeira liberdade. O dissidente não é contra por esporte. Ele é contra porque sente algo que os outros ignoram. Ele olha o mundo e não consegue mais fingir. E por isso carrega a dor da rejeição. Você sente essa dor. Você já tentou ser honesto e foi punido com silêncio. Já quis expressar o que pensa e perdeu respeito. Já escolheu falar a verdade e foi tratado como inimigo. Mas no fundo há uma força nisso, porque o homem que encara essa dor encontra sua integridade. Ele pode perder aplausos, mas não perde o eixo. Ele pode caminhar sozinho, mas não anda em círculos. A lucidez dói, mas também sustenta. Você pode começar pequeno, não precisa confrontar o mundo, basta não mentir para si. Cultivar microatos de lucidez, pensar antes de concordar, sentir antes de seguir, observar antes de reagir. A revolução não começa com bandeiras, começa com perguntas, aquelas que não são permitidas, aquelas que você tentou enterrar, aquelas que ainda vivem, mesmo que abafadas. E talvez a mais poderosa delas seja: será que eu estou vivendo ou só repetindo? A estupidez não mora apenas no outro. Ela escorre, sutil, nas tuas reações automáticas, nos silêncios que você faz questão de não perceber, nos pensamentos que repete sem saber por quê. Às vezes, a estupidez veste sua própria voz. Ela diz: isso não é importante agora. Ela diz: deixa pra lá. Ela diz: ninguém vai te entender mesmo. E você aceita. Mas lá dentro, algo incomoda, uma tensão no peito, um cansaço mental, um vazio que insiste. É a sua consciência pedindo espaço, pedindo presença, pedindo verdade. Para romper esse ciclo, é preciso perguntar com brutal honestidade: isso é meu
Ou é só o que esperam que eu pense? Esse é o início do autoquestionamento simbólico, não uma dúvida teórica, mas um confronto existencial. Porque muitas das suas opiniões não são suas, foram herdadas, implantadas, condicionadas. A estupidez interna começa quando você para de escutar essa voz de dentro e começa a viver no piloto automático. Mas existe um mapa, 3 níveis de pensamento que podem te ajudar a se localizar. O pensamento conformista repete, busca segurança, precisa de aprovação, não quer conflito. O pensamento crítico questiona, observa os padrões, analisa os contextos, incomoda o sistema. O pensamento criador rompe, não apenas vê diferente, ele constrói uma nova visão e por isso, muitas vezes, é solitário. Onde você está? Em qual nível vive a maior parte dos seus dias? O passo seguinte é entender que o desconforto é um sinal. Quando algo te incomoda, te irrita, te atrapalha, não ignore, observe. O mal-estar é o alarme da consciência, a febre da alma, o aviso de que você está se afastando de si. E por fim, há o silêncio consciente. Antes de reagir, antes de concordar, antes de responder, silencie, não por medo, mas por escolha. Esse silêncio não é passividade, é preparação, é a pausa onde nasce a clareza. Você não precisa se culpar pelos padrões que carrega, mas pode escolher não alimentá-los mais, pode escolher pausar, olhar, reescrever. A estupidez não é um destino, é uma distração. E você está voltando, respiração por respiração, pensamento por pensamento, acordando do transe, reclamando o trono da própria mente. A sociedade ama o homem domesticado. Aquele que trabalha sem reclamar, ama sem se impor, ajuda sem ser visto. Aquele que aprendeu a ser útil, mas esqueceu como ser inteiro. Uma mente vazia, dentro de um corpo obediente, é o sonho de qualquer sistema de controle. Porque esse homem não questiona, não desobedece, não ameaça a estrutura. Mas o preço disso é alto, porque quando a mente se esvazia de sentido, o corpo começa a implodir em silêncio. A ansiedade vem, a insônia chega, a raiva se acumula e ninguém entende por quê. Jung dizia, a sombra não integrada se manifesta em comportamentos irracionais em grupo. Você já viu isso, pessoas agindo como manada, apoiando absurdos, atacando sem pensar, defendendo o que nunca refletiram. Não é burrice, é ausência de interioridade. É o eco do que Viktor Frankl alertava. Quando o homem perde o sentido, busca segurança, mesmo que ela custe a liberdade. E é isso que está em jogo. Você não está lutando contra opiniões, está lutando contra a morte da sua coragem emocional. Pensar é perigoso, sentir é perigoso, mas se negar a isso é ainda mais. Porque o que morre primeiro não é o corpo, é a chama, é o olhar que apagou, é a voz que treme, é o silêncio onde deveria haver presença. O verdadeiro pensamento não é técnico, é solitário, é arriscado, é vital. Você pode não ter todas as respostas, mas se fizer a pergunta certa, já está vivo. Estupidez não é ausência de razão, é a falência da coragem de ver e dizer a verdade. E talvez seja isso que o mundo mais precisa agora. Homens que escolham a lucidez, mesmo quando ela dói. Homens que troquem o conforto da mentira pela dignidade de enxergar. Porque só uma coisa liberta de verdade, quando você escolhe parar de trair a si mesmo e começa, pouco a pouco, a preferir a dor de ser real ao alívio de ser invisível. O mundo vai continuar ruidoso, cheio de certezas prontas, cheio de palcos, cheio de vozes que gritam, mas não dizem nada. Você vai voltar para os mesmos lugares, os mesmos rostos, os mesmos diálogos programados, mas algo já mudou. Porque agora você sabe o que antes só sentia. Sabe que a estupidez não é inocência, é fuga, é conforto emocional embalado como virtude. E você não quer mais fugir, não quer mais caber, não quer mais pagar o preço de uma paz que custa sua inteireza.
A partir de hoje, você pode seguir como sempre, ou pode, finalmente, sentar-se no próprio trono, sem precisar provar nada, sem precisar se defender, sem precisar agradar. A lucidez não faz barulho, mas impõe presença. Ela não precisa de aprovação. Ela se sustenta no olhar firme, na fala clara, no silêncio limpo. Você não está sozinho. Há outros acordando também. Homens que cansaram de ser funcionais e começaram a ser reais. A boa notícia é, você não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. E quando isso acontece, a vida deixa de ser um palco e volta a ser morada. Se chegou até aqui, escreva. Não por vaidade, mas como símbolo. Escreva: eu escolho o meu trono. Sem justificativas, sem rodeios, sem medo. Porque um homem desperto não grita, não implora, ele apenas volta para si. E isso basta.